Fala, profissional de educação física, você é empresário e estudante de educação física. Estamos iniciando hoje o terceiro dia da nossa primeira jornada Educação Física em Foco. Esse projeto que foi pensado com muito carinho para você, para falar um pouquinho sobre a educação física do Maranhão e do Brasil de uma forma geral, onde a gente vai trazer conhecimentos e informações daqui do nosso conselho. E aí, como todo dia, a gente está com um tema diferente. Hoje, especialmente, a gente vai falar com vocês sobre fiscalização, que é a finalidade principal do conselho. Então, para isso, a gente está aqui com a nossa convidada mais que especial, Angélica Lucena, que vai já dar um alô para vocês, tá certo? E aí eu vou falar um pouquinho de quem é a Angélica e por que ela está aqui com a gente. Atualmente, a Angélica, pessoal, faz parte da nossa Câmara de Fiscalização, mas está com a gente nesse processo desde o início. Desde quando a gente ainda era vinculado ao CREF 5, ao Ceará, passando pelo CREF 15 Piauí, e aí depois que a gente se emancipou, desmembrou e ficou o CREF 21. Então a Angélica, nesse processo, pessoal, como ela costuma dizer, ela fez a fiscalização dentro com o carro próprio, tirando o dinheiro dela para poder realmente enganjar e valorizar a nossa profissão. De lá para cá, ela vem participando desse processo, entre idas e vindas. A Angélica hoje faz parte novamente do nosso conselho, tá certo? Faz parte da Câmara de Fiscalização e tem muito que contribuir, como já contribuiu com a gente, tá certo, Angélica? Muito obrigado por aceitar nosso convite, tá certo? É uma honra sempre estar aqui contigo. E aí, dê um alô para nossa galera. Olá, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez podendo contribuir e, de fato, foram longos anos junto com o CREF e por acreditar realmente que nós podemos fazer a diferença para os nossos profissionais de educação física, auxiliar e estar junto com vocês. Muito obrigada. De nada. Pessoal, então, a gente vai fazer esse bate-papo, essa conversa aqui com a Angélica, tá certo? Ela vai trazer alguns exemplos práticos de como realmente acontece a fiscalização. E aí a gente espera que você fique aí ligado, aproveite, tá certo? Para depois aí realmente ir tirando suas dúvidas e tendo seus esclarecimentos em relação a isso. Angélica, aí para a gente bater esse bate-papo, a gente vai conversar aí falando um pouquinho sobre as competências da fiscalização, Como eu coloquei aqui para vocês, e aí eu vou ter um slide aqui de suporte aqui para vocês irem acompanhando, a gente fala muito que a fiscalização é a finalidade principal do Conselho, Que o Conselho, e na verdade isso está mesmo na lei, ele foi criado para isso, Mas se a gente fosse aí resumir para o nosso profissional, para o nosso empresário, para o nosso estudante, que daqui a pouco está sendo profissional, como é que a gente poderia resumir qual seria essa competência da fiscalização realmente dentro do Conselho e para a sociedade? De fato, a fiscalização ela é o coração do Conselho. Sem a fiscalização, o Conselho jamais poderia existir. E nas nossas competências está o registro do profissional, as fiscalizações, as campanhas e também a orientação e assim como proteger a sociedade, visando sempre um serviço de qualidade e justo. É interessante, pessoal, vocês terem isso em mente. Quando a gente fala de fiscalização, e aí às vezes, Angélica, a gente escuta muito quando a gente está... Isso aí com certeza tu escutou. Quando a gente está na fiscalização, o profissional não gosta que ele fala assim, tá me fiscalizando aqui durante o meu trabalho. Mas é isso mesmo. Quando a gente fala, isso está lá na lei. A fiscalização ela acontece no exercício profissional. Então não tem como ser diferente. Então, por exemplo, se o ambiente de trabalho é a escola, se é a academia, vai ser onde a fiscalização realmente vai, não é isso? Isso. Na verdade, eu já fui agente de fiscalização, iniciei no passado no CREF 5 ainda, e a nossa fiscalização é, de fato, fazer as visitas enquanto estão acontecendo as atividades. Então, nós vamos fiscalizar os profissionais e saber se existe um exercício legal ou não da profissão, que é a forma que nós temos de combater. Então, fazemos essas visitas durante o exercício da profissão. Se não tiver exercício, não tem como fiscalizar. Perfeito. E isso vale, Angélica, não só para o profissional, como para a empresa. Então, por que a fiscalização vai, por exemplo, no horário de funcionamento da empresa? Porque no horário que realmente está tendo desenvolvidas as atividades e tudo mais, A gente precisa checar se existe o profissional adequado. Se a empresa coloca que tem atividade de 8 da manhã às 8 da noite, ou 10 da noite, ou até mesmo 6 horas da manhã, como já aconteceu da gente fiscalizar às 6 horas da manhã, por denúncia, a gente chega mais na frente sobre isso. Então, a gente vai no momento que o local ele está aberto. E é durante a prática da atividade. Perfeito. Pode ser escola, pode ser em parques, pode ser em academia. Onde tiver atividade, o CREF vai estar presente. Então esse é um recado muito bom, muito importante que fica aí para o profissional, que independe de horário, independe de local. É onde o profissional de educação física estiver e onde a atividade física estiver sendo desenvolvida. Escola, academia e tudo mais. Isso é muito bacana. E outro aspecto muito importante, pessoal, que aí também é importante a gente ressaltar isso, Angélica, é que às vezes o pessoal fica muito assim, mas qual é o grande objetivo da fiscalização? E a gente costuma dizer o quê? Que a nossa preocupação, e aí
sem falar, mostrar que o conselho é um órgão corporativista, a gente visa justamente a garantir um serviço de qualidade para a sociedade. Então, isso tem que ficar muito bem claro para o profissional, para o estudante, para o empresário. Quando a fiscalização vai, ela quer justamente ver se esse serviço prestado é de qualidade e se realmente está sendo entregue com qualidade para a sociedade, não é isso? Isso, exatamente. A gente tem como objetivo essa fiscalização, saber quem são esses profissionais. Se esses profissionais são graduados e registrados no Conselho de Educação Física. E, ao mesmo tempo, muitas vezes se faz presente o estagiário. Quem são esses estagiários? Se eles estão de forma legal. E muitas vezes acontece desse estagiário ser visto como uma mão de obra barata. E, de fato, durante a fiscalização, a gente também verifica, porque o estagiário ele tem que estar acompanhado de um profissional de educação física. Jamais o estagiário está sozinho. Então, é de importância que sempre existam as fiscalizações. Perfeito. Então, beleza. Angélica, para a gente avançar um pouquinho mais esse nosso bate-papo, então a gente falou um pouquinho sobre essa questão das competências, a finalidade, vamos entrar um pouquinho aqui sobre como funciona na prática essa fiscalização, né? Que eu acredito que é uma curiosidade de todo mundo, principalmente aí de quem é estudante. Ainda tem muitos empresários que têm essa dúvida de como é que funciona. Como é que o CREF 21 se prepara para fiscalizar? E a gente sabe que não é uma coisa assim que acontece, né, ao bel prazer, tipo assim, existe um planejamento, existe todo um estudo, né? Não é feito só por o fiscal que na cabeça naquele dia ele, eu vou em tal academia. Não é isso. Existe uma fiscalização, uma supervisão, uma câmara de fiscalização, né? Então muita gente envolvida justamente para poder definir essas rotas aí. Exatamente. A fiscalização começa, de uma forma geral, como um planejamento, né? Então, existe um planejamento anual, onde nós chegamos todo o estado do Maranhão, quais as cidades que nós precisamos voltar, quais as nossas principais necessidades. Além disso, as academias do nosso estado de São Luís, que a gente tem uma demanda maior, que você pode falar a quantidade de academias com propriedade, né? Então, essas academias são visitadas e nós somos visitados também por bairros. Então, nós temos uma agenda que nós delegamos aos fiscais. Existe uma supervisão onde prepara tudo isso e esses fiscais, existe uma rota já pré-determinada. Angélica, mas quando é que a gente pode fugir dessa rota? A gente pode fugir dessa rota quando existe uma denúncia. Então, com a denúncia, a gente vai efetivamente no local. Vocês vão em todas as denúncias? Nós damos as prioridades. Às vezes, essa denúncia está aqui em São Luís, é mais fácil ser coberta, mas se for no Mirador, que é um município mais distante, bem mais distante, existe todo uma preparação para isso. Então, existe a parte do planejamento, a parte da supervisão, e nós vamos elencar onde nós vamos fazer essa fiscalização anualmente. Legal. Isso é muito importante, profissional, que isso fique bem claro para você. O que a Angélica conversou, a gente tem esse planejamento, e esse ano, diferentemente de alguns anos, a gente tem trabalhado muito em campanhas, né? Sim. Isso foi uma solicitação, né, da Câmara de Fiscalização. E o que são essas campanhas? Se vocês observarem ao longo do ano, a gente trabalhou em espaço. Por exemplo, a gente teve a campanha agora mais recente, que foi dos Jogos Escolares, a etapa estadual. A gente teve também dos espaços públicos, teve das escolas e tem as academias que, vamos dizer assim, é o carro-chefe, porque é onde a gente realmente é maior demandado, né? E aí o que a Angélica colocou, e aí daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa parte de oportunidades e desafios, isso está lá nas oportunidades, que é justamente, e desafios a gente fazer os 100% das denúncias. Infelizmente, hoje, a gente não consegue realmente, né? Já visto aqui, por exemplo, quando a gente vai para uma viagem, município de Santo Inês, e aí, às vezes, quando a gente está lá durante a viagem, ou quando a gente retorna da viagem, o que mais aparece é a denúncia. E aí, às vezes, a vontade do profissional, do empresário, é que a gente retorne logo no mês seguinte. Mas a gente tem um planejamento a ser seguido, a gente tem outros municípios, e aí a gente tem que colocar, são 217 municípios que o CREF 21 tem que abarcar durante um ano todo, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer isso realmente a contento. É uma previsão nossa, realmente, de que isso aconteça, e a gente já está estudando estratégias para isso, né? E hoje eu falo muito por mim, Angélica, que quando eu entrei em 2012, e olha, já tem um tempo isso, eram só 89 empresas, e eu tiro por mim, eu sou o profissional 1847. Hoje a gente tem mais de quase 1.500 empresas e mais de 9.000 profissionais. Então, isso mostra, claro, a grandiosidade, como o Conselho tem crescido e, claro, os desafios que a gente tem para poder manter esse planejamento de fiscalização, para poder atender realmente o Estado como um todo, né? E diga-se de passagem, Diogo, que pela quantitativa de profissionais que nós temos hoje,
a gente se mobiliza bastante, né? Então a gente faz questão que durante o ano a gente possa visitar a maior quantidade, mensalmente essas viagens são feitas, né? E que a gente possa alcançar a maior quantidade possível de municípios, tendo em vista que se no passado a gente tinha poucas academias, poucas praças públicas com atividade, né? Quando eu entrei em 2005, 2006, 2007, não lembrando muito bem, mas hoje em dia é outra realidade. Então, quando nós viajamos, a gente tenta cobrir o máximo o município e com as denúncias a gente vai diretamente no local. Sendo que, muitas vezes as pessoas colocam a denúncia e colocam assim, tem um profissional na minha academia trabalhando, academia, vou citar um exemplo, nem sei nem Pro-Life trabalhando. Gente, o profissional na academia Pro-Life trabalhando em Buriticupu, um exemplo, a gente não sabe qual é o horário. Eu posso ir às 8 horas da manhã, posso ir às 9 e o profissional está lá. E às vezes a gente recebe a devolutiva. Mas não funcionou. Nós precisamos de uma denúncia com a maior quantidade possível de informações. O local, o horário e até mesmo que horas aquela pessoa está trabalhando. Né? Para a gente poder agilizar a nossa fiscalização e assim flagrar essa pessoa no exercício legal da profissão. Tá? Então é difícil. É verdade. Mas se o profissional colaborar, vai ficar bem mais fácil. Isso que a Angélica está falando, pessoal, é verdade. Essa riqueza de detalhes é muito importante para a gente. Para que realmente o conselho seja efetivo e assertivo na sua fiscalização, se a gente não tiver. E acontece mesmo muito. Diversas vezes já recebi denúncias que dizem assim, olha, leigo atuando na academia. O cara não falou a academia, o horário, o nome da pessoa, o dia. Quando às vezes vem ou não vem informado, a gente vai. Isso não quer dizer que o conselho não vai. Agora, claro, se não botou o horário, a gente vai em qualquer horário. Se não botou o dia, a gente vai qualquer dia. O importante é que a gente faz a denúncia e dá o retorno. E outra informação importante também, Angélica, é em relação à questão da denúncia anônima. Né? E aí, às vezes, tem muita gente que faz a denúncia anônima e aí, às vezes, não tem o retorno. E não vai ter. Se eu não tenho um e-mail, não tenho para quem dar esse retorno, não vai ter. Agora, não tenha dúvida. A denúncia vai ser apurada. Né? Então, a gente está hoje, eu brinco que a gente está quase nos 100%. A gente está agora no mês de setembro e a gente está apurando, por exemplo, denúncias do mês de agosto. Então, a gente está quase ali chegando, realmente fazendo aquela questão de estar no mesmo tempo, realmente de receber e apurar. Principalmente aqui em São Luís. No interior do estado, às vezes, já é mais difícil, porque aquilo que a gente conversou do planejamento. A gente já tem uma viagem marcada para outros municípios e a gente realmente coloca isso um pouquinho mais para frente, mas não tenha dúvida que a gente realmente vai. Outro ponto importante também, Angélica, a gente destacar, e aí para poder finalizar essa parte da fiscalização na prática, são os encaminhamentos. Então, existe o planejamento, existe a fiscalização propriamente dita, e após isso, o desenrolar disso, são os encaminhamentos, né? E aí, não só para a Câmara de Fiscalização, como a Câmara de Julgamento, né? Ministério Público, né? Isso é importante também. A Câmara de Ética, isso. E isso avançou muito da época quando tu começaste para agora, né? Que antigamente o CREF praticamente estava meio que sozinho, mas hoje em dia a gente já consegue ter essas parcerias fortes. De fato, quando eu iniciei, nós temos a seccional ainda do Ceará, então era tudo muito no início, né? Então, hoje em dia, com o CREF 21, hoje somos CREF 21, nós temos as câmaras temáticas, onde a gente consegue sim, colocar esses encaminhamentos. Então, hoje as pessoas podem ser julgadas. Hoje existe o campeamento de ética, inclusive, por falta de ética desses profissionais, é um código que tem que ser seguido pelos profissionais. Né? Então, existem todas essas câmaras e encaminhamentos. Então, assim, foi um grande progresso. O CREF 21 ele só está aumentando a quantidade de profissionais, mas também a quantidade e a qualidade desse serviço, que a gente está aprimorando cada vez mais. Isso é legal, porque eu tenho certeza que é um sentimento que tu deve compartilhar comigo. Quando também estava na atuação de fiscal, a gente tinha muito esse negócio de lavrar o auto de infração e tu dava 1, 2, 3 vezes para aquele mesmo profissional, aquele mesmo estabelecimento, e a gente não via o desenrolar disso. Hoje em dia já é diferente. O profissional que já recebe um auto de infração, dependendo da gravidade, ele vai para a Câmara de Julgamento. Então ele vai ser julgado por isso. A empresa também é do mesmo jeito. E naquela época a gente ficava com aquele sentimento de impotência, tipo assim, eu faço e não dá em nada. Hoje em dia a gente já sabe que isso é diferente porque a gente tem os julgamentos aí. Né? Isso é bem importante. Beleza, pessoal. Então, prosseguindo aqui, Angélica, vamos lá para o nosso bate-papo. Então, a gente falou sobre a competência, sobre a fiscalização na prática. Vamos falar um pouquinho sobre as ocorrências, né? O que realmente, de fato, a fiscalização, quando chega ali em loco, né? Numa academia, numa escola, o que realmente é observado pelo fiscal?
Em primeiro lugar, a gente precisa saber que academia é essa. Então, está com toda a documentação em dias e também a presença do responsável técnico. E, além disso, claro, a exigência do profissional de educação física, porque em todos os ambientes onde tem a prática da atividade física, é obrigatoriamente presente o profissional de educação física, assim como o seu RT. E caso, como já falei anteriormente, se houver o estagiário, existe a documentação apropriada para isso e sendo acompanhado do profissional de educação física. Então, a gente vai fazer toda essa averiguação e, claro, perceber, ver o ambiente. Às vezes a gente encontra um falso profissional se fingindo de estudante, ou quem está treinando lá também, ou que está treinando, né? com o amigo. Então, o fiscal, ele tem esse olhar muito crítico. Já aconteceu várias situações, né? Mas a gente tem um olhar muito crítico de comportamento. É totalmente diferente o comportamento de uma pessoa treinando do que um leigo treinando, uma pessoa fingindo que está treinando. Então, o fiscal, ele tem esse olhar apurado. É incrível, mas a gente bate o olho, né? A gente percebe, mesmo hora a gente percebe e a gente fica observando, claro. É verdade. Então, pessoal, isso é muito importante também. Então, por isso que a gente fez questão de frisar e dividir para vocês que são duas coisas que são observadas pelo fiscal. A parte documental, claro, e aí também de suma importância, que aí no caso de uma academia é o alvará de funcionamento, o atestado sanitário, o CNPJ, a empresa tem que ser realmente registrada, tá certo? E no caso do profissional é ter o seu registro profissional. Mas mais prioritário do que isso, e porque essa parte documental, a gente sabe que às vezes depende muito de algum órgão e tudo mais, e a gente tem um prazo para resolver, mas o principal é a questão profissional. Então, não é isso, Angélica? Quando a gente chega num ambiente, numa escola, numa academia, em que eu não encontro um profissional de educação física, aí realmente aquele espaço, aquele ambiente, né, aquela empresa está realmente ali numa gravidade, né, numa infração grave realmente, em que a gente tem que ser mais assertivo ali no sentido de realmente fazer com que ela aconteça. Então entra aquela questão, eu entrei no espaço, não tenho um profissional, o que fazer? Manter as atividades, suspender as atividades, interditar o estabelecimento, como é que realmente funciona? De verdade, em relação aos documentos, tudo existe prazos que precisam ser legalmente seguidos. E muitas vezes a gente até compreende que existe uma certa dificuldade em algumas regiões, em algumas situações. Mas a presença do profissional de educação física, ela é essencial. Sem a presença dele, ele não pode acontecer. A academia não pode, a academia, a escola, o que quer que seja o ambiente, ela não pode deixar as atividades acontecerem. Então, no momento que não tem o profissional de educação física, as aulas são suspensas. E só retorno com a presença do profissional de educação física. E muitas vezes, durante a fiscalização, ele chega, a gente aguarda, ele vem, mas depois a gente retorna para ver se realmente, de fato, ele estava lá. Então, é inegociável a falta do profissional de educação física. Isso é muito interessante, pessoal, porque a gente recebe muito questionamento, Angélica, de que o conselho, a fiscalização está ali só para punir, para atrapalhar, por exemplo, ali aquele empresário e tudo mais. E a ideia não é essa. A nossa ideia justamente é o quê? É que a gente, quando colocar, acho que é inegociável isso, essa questão de não ter o profissional, a sua ausência, é verdade. E a ideia ali, como tu colocaste aqui, olha, a gente espera, isso é uma prática já daqui do Conselho, a gente espera realmente chegar a esse profissional, porque a nossa ideia não é fechar, mas a ideia justamente é conversar, é orientar o empresário, o profissional, da importância daquele profissional para aquela prática, para o funcionamento daquele estabelecimento, né? É aquilo que a gente usa como exemplo. Não adianta uma farmácia sem um farmacêutico, né? Um hospital sem médico, é a mesma coisa uma academia ou uma escola sem um profissional de educação física. Colocar um outro profissional, botar um leigo, um falso profissional, se a gente está falando, e aí volta ao começo, se a gente está falando de qualidade no serviço, não tem como essa qualidade de serviço ser realmente oferecida sem ser pelo profissional de educação física. E sabe o que me chama a atenção? O médico, quando ele finaliza, a primeira coisa que ele quer é ter o seu dinheiro, seu pagamento, para fazer seu CRM. Ele tem a ampla convicção que ele é um profissional depois que tem seu CRM. O enfermeiro da mesma forma. Sim. Então, assim, eu acho que o profissional de educação física, ele pode ter essa consciência que eu sou um profissional de educação física, a minha profissão é regulamentada por lei, então eu sou um profissional e eu preciso ter meu CREF para trabalhar. Então, eu acho que é uma questão de uma parte educativa. Sim. Né? Então, nós não estamos ali para punir. Pelo contrário, muitos locais, até de difícil acesso, onde tinham academias, fiscalizamos, e estava ali para orientar. E muitas vezes a gente orientava de como chegar até o CREF. Isso no início, 2008, 2009, 2010, onde a comunicação era mais difícil. Sim. Nós éramos seccional. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o CREF 21
se faz presente em todo o estado do Maranhão. Hoje em dia, as pessoas que no passado não tinha, a sociedade não sabia, de fato, a importância do profissional de educação física, hoje sabem. Então, o que eu costumo falar muito é que um hospital não funciona sem um médico. Então, uma academia, uma escola, não pode funcionar sem um profissional de educação física. E aí vem aquela pergunta da punição. Ah, mas eu tenho que ter o CREF. Ah, mas eu tenho que pagar. Gente, nenhum profissional... A nossa profissão ela é regulamentada por lei, assim como é o curso de medicina, assim como a OAB, assim como a enfermagem. Então a gente precisa ter orgulho da nossa profissão. Então no dia que eu vim ao CREF, a primeira vez que eu fui apresentar o CREF, fui por orgulho da minha profissão e saber que aquela era a minha profissão e que eu tinha que em algum meio ajudar a nossa profissão a ser de fato reconhecida. E hoje, ao longo dos anos, eu vejo que ela é reconhecida. Então nós, quando vamos fiscalizar, a gente não quer punir. A gente quer, em primeiro lugar, orientar. E que esse profissional que ainda não tem o seu CREF, ou então que ainda é um estagiário, ele entenda a sua importância como profissional. Então, eu me graduei, a primeira coisa que eu preciso para trabalhar é ter o meu registro profissional. Como toda profissão regulamentada por lei. Beleza. Angélica, então avançando mais um pouquinho, a gente falou então agora sobre essa questão das ocorrências. Vamos falar um pouquinho então aí com o nosso colega, o nosso amigo profissional, sobre a questão da relevância da fiscalização, né? Muito se diz, para que realmente que serve a fiscalização? É só punir mesmo? E a gente vem conversando aqui mostrando que não, que realmente, na verdade, a fiscalização, a nossa ideia é justamente, e aí tocaste num ponto importante que a gente já vai colocar agora. Primeiro, a gente falou de qualidade do serviço, né, que dessa forma eu garanto realmente com a fiscalização que quem está ali ministrando aquela aula é o profissional de educação física, que aquela academia ou aquela escola realmente cumpre todos os normativos, toda a legislação vigente. E o outro ponto que tu falaste de orgulho, que é a valorização profissional. Então, eu acredito que talvez, até mais do que a qualidade do serviço, né, se for pensar para o profissional realmente, a grande relevância da fiscalização é essa, é você ali não fazer uma reserva de mercado, mas é mostrar para o profissional que realmente ali a gente está fiscalizando para poder garantir aquele espaço de atuação para ele, que realmente estudou, que depois disso tirou seu registro e que tem investido na profissão. Exatamente. No passado, era muito comum as pessoas achar que não era necessário fazer um curso de educação física. Era muito comum achar que em academia qualquer pessoa podia trabalhar, bastava saber os movimentos. E, de fato, isso não é verdade. Nós somos da área da saúde, além da licenciatura, estamos na área de saúde. Ninguém senta no consultório, a primeira pergunta que o médico faz é, faz atividade física? Então, é a valorização profissional, é a valorização do que é a educação física e o que é a prática da atividade física para o ser humano. Pode ser criança, idoso, jovem, adulto, mas é a nossa importância de fazer um trabalho com qualidade. E esse trabalho de qualidade só é feito por um profissional de educação física. A Angélica, mas para isso eu tenho que ter um registro? Aí eu volto a frisar. Tem que ter o registro, sim. E não é porque o CREF quer, o CONFEF quer. É porque existe uma legislação federal. E é regulamentado e precisa ter esse registro. Então, é uma forma também de se autovalorizar. Né? Então, como meus pais diziam, o que é certo é certo. Então, esse é o certo e é a forma que a gente tem para trabalhar de forma certa e regular. Profissional. Então, essa informação é muito importante e aí não tenho dúvida que a fiscalização, quando a gente fala de relevância, além dessa questão da prestação de serviço com qualidade, essa questão da valorização profissional tem que passar pela fiscalização, porque é a fiscalização que a gente realmente consegue ali, realmente, como eu falei, deixar esse espaço para realmente quem é de fato de direito, realmente ali para poder estar atuando. Né? E aí, cabe a você, profissional, entender, ter esse orgulho, reconhecer esse trabalho que é feito pelo Conselho, nesse sentido, realmente de mostrar de que a fiscalização ela existe justamente para poder garantir isso para você, garantir esses seus direitos, né, para poder realmente você exercer efetivamente sua profissão. Angélica, legal, então a gente vai avançar aqui então, e aí vamos entrar dentro do que a gente estava conversando sobre a questão de desafios e oportunidades. Né? A gente falou mais cedo agora sobre essa questão da presença do Conselho em todo o Estado, como é que avançou desde quando tu começaste até hoje, né? Desde CREF 5 agora até CREF 21. A questão das denúncias a gente falou um pouquinho, e aí eu vou trazer depois um panorama sobre como a gente está realmente sobre essa parte, por exemplo, pensando no futuro. Né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão de como é que está o conselho, tu tem escutado, tu enquanto conselheiro, que tu realmente tem escutado, olha, tu que é da região ali de Presidente Juscelino, não, Cachoeira Grande, Cachoeira Grande, pronto. Se tu fosse falar, Diogo, olha, há 10 anos atrás,
o que eu não escutava falar do conselho lá em Cachoeira Grande. Mas hoje, já agora enquanto CREF 21, eu escuto realmente. Então eu vejo realmente que o conselho está presente em todo o estado. De fato, há 10, 12 anos atrás, realmente, eu lá de Cachoeira Grande, né, professora lá da escola, então não se ouvia falar em CREF, né, naquelas regiões. Muitos não sabiam nem do que se tratava, e a primeira vez que vieram me perguntar era algo assim inédito, e a gente foi explicar. Então, assim, eu acho que uma grande conquista com o CREF 21, ao longo de todo o trabalho que foi feito desde o CREF 5, seccional, 15 e o CREF 21, essa questão educativa das pessoas conhecerem o CREF e saber da sua importância, porque no passado as pessoas não conheciam e não sabiam da sua relevância. E hoje em dia, no mínimo que sabem é que o profissional, eu preciso ter o profissional para trabalhar. Se no passado, alguns municípios, ainda acontece, né, Diogo, mas eu sei que o CREF, depois tu pode falar em relação à fiscalização Sim. dos municípios de concursos, mas se no passado algum município cogitava a possibilidade de abrir vaga sem exigir o CREF, e qualquer pessoa, inclusive o porteiro, podia ser o professor, né? Hoje em dia, isso, de fato, nenhum município do Maranhão pode dizer que não sabe da existência do CREF e das suas obrigações. Podem querer se passar despercebido, né? Mas de saber suas obrigações, não. Então, isso, de fato, mudou bastante o cenário de 10, 12 anos de lá para cá. De lá para cá, Isso que a Angélica falou, pessoal, então... como a gente falou, são 217 municípios. O CREF 21 já teve em todos os 217 municípios. Ah, Diogo, tem durante todo o ano vai? Claro que não, ainda não. Isso aí está dentro dos nossos desafios e oportunidades mais à frente. Mas o Conselho já visitou todos os municípios e aí o que a Angélica falou, todos esses municípios já receberam alguma orientação, seja pela sua Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte. E aí, como tu falaste mais cedo também, hoje em dia o acesso é muito maior. Então, a gente falando de 10 anos atrás, Cachoeira Grande poderia dizer assim, olha, o acesso à informação do que é o CREF, do que é ter o CREF, para que isso, a gente não pode mais utilizar isso porque a informação está aí, a gente está aí hoje, a gente tem o nosso site, nas redes sociais, e fora essa parte presencial que o Conselho realmente está indo em loco com a sua fiscalização, com o CREF itinerante, levando essas informações e a fiscalização, tá? Angélica, outra coisa em relação à questão das denúncias, né? E aí aquilo que a gente conversou. Existe todo um trâmite da denúncia, a gente tem toda essa questão de que de como receber essas informações para poder a gente realmente apurar as denúncias. E aí a gente tem conversado muito isso na Câmara de Fiscalização com vocês, conselheiros, de como a fiscalização está mudando. Como a gente está deixando de ser aquela fiscalização que a gente chama de proativa, que a gente vai dar rotina, para ser uma fiscalização reativa, de denúncias, porque tem chegado muita denúncia, né? E cada vez mais a fiscalização tem que estar dando prioridade para essas denúncias, para poder realmente dar essa resposta para a sociedade. Se no passado a gente fazia esse tipo de visita, hoje em dia o que acontece é uma demanda muito grande de denúncias. E do meu ponto de vista, eu creio que do CREF também, isso é muito positivo. Primeiro, saber que a sociedade, ela sabe que necessita fazer essa denúncia ao CREF. Então, já somos reconhecidos pela sociedade. E o segundo ponto também é que nós vamos mais diretamente. Alguém vai dizer, mas vocês não vieram no meu município ainda. Com certeza nós já fomos, mas é aquela coisa, muitas vezes a gente chega no município, vou dar um exemplo de Santo Inês, posso falar? Pode. Santo Inês, a gente chega em Santo Inês hoje, passa 2, 3 dias no município, quando a gente retorna, chove no e-mail de denúncias. Então, a gente não consegue no mês seguinte retornar. A gente tem todo um planejamento e existe outros locais também com denúncia. Então, assim, mas mudou. A carta da fiscalização mudou porque a gente vai em cima das denúncias. Sim. E como eu falei novamente, se tem denúncia, a gente precisa do maior dado possível dessas denúncias para a gente poder chegar e ser efetivo. Efetivo, perfeito. Posso dar um exemplo de uma denúncia? Bora, vamos lá. Esses exemplos são bons aí para a galera entender. Pois é, teve uma certa fisiculturista. Lembra dessa história? Lembro. E a gente recebia de uma grande academia, assim que chegou aqui em São Luís, essa grande academia, essa rede de academias, e a gente recebia denúncias sempre dessa fisiculturista. E era de manhã, era de tarde, de noite, e nós, hora de almoço, e nós íamos, eu e a outra fiscal íamos, passávamos por ela, e ela saía, nós entrávamos, ela saía, encontrava com a gente. Só que a gente não tinha foto dessa pessoa, e quando a gente saía da academia, já chegava a denúncia de novo. Ela passou por vocês, ela estava aqui. Então, o que aconteceu? Conseguimos essa certa pessoa. E como foi que nós conseguimos?
uma profissional, nos deu todos os dados. Venham agora que ela está vestida assim, está em tal lugar, e a gente ficou esperando o momento certo. O horário que ela estava era 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde fizemos o flagrante. Então foi o flagrante, por que foi o flagrante? Porque a gente foi no local exato, ela não estava, claro, fardada, porque ela se passava Por aluna, né? Ela se passava por aluna, né? Nem a academia sabia, mas não podia punir porque ela se passava por essa aluna. E a gente conseguiu visualizar ela dando instrução. E dentro de todas essas denúncias. Então, assim, nós conseguimos punir. Eu nem sei se essa pessoa foi estudar ou se parou. Eu sei que foi um grande acontecimento. Roliço na época. Né? Foi um grande acontecimento pela dificuldade que nós tivemos de chegar a essa profissional. Né? Mas com a riqueza de detalhes, conseguimos. É verdade. Conseguimos. Não, isso avançou muito, Angélica. Hoje a gente recebe realmente cada vez mais denúncias, e não só do profissional. O que é legal, e é o que tu falaste, a gente tem recebido muita denúncia realmente do aluno, do cliente, né, que já entendeu, já começou a entender que existe um profissional para trabalhar com atividade física, com movimento, e que esse profissional é o profissional de educação física, e ele sabe que ele tem que ter o registro profissional. Né? Ainda tem casos, principalmente no interior do estado, dos leigos, aquela coisa, com certeza, mas diminuiu muito realmente de um tempo para cá. Pessoal, em relação à questão de desafios e oportunidades também, uma outra coisa que eu queria conversar com vocês, junto com a Angélica, é sobre mais dois pontos. A questão do concurso, né, que a gente tem conversado, né, Angélica, sobre isso, e sobre fiscalização virtual. Concurso público, por que a gente está trazendo isso para vocês? Porque a gente, quando a Angélica começou há tantos anos atrás, aí, aqui em São Luís, basicamente, era uma coisa muito centralizada em que a gente só tinha a sede, não é isso, Angélica? E hoje o CREF 21, além da sede aqui em São Luís, nós temos hoje 2 seccionais, uma em Caxias e uma em Imperatriz. E lá em Imperatriz a gente tem um agente de orientação e fiscalização, né? Um fiscal lá. Isso é muito importante, porque descentraliza nossas ações, né? E a gente tem conversado justamente com essa ideia de abrangência do Estado, a gente atender o Estado como um todo, a gente ter esses fiscais em outros locais. E a gente tem estudado, conversado sobre isso, sobre a necessidade, por exemplo, de ter em Caxias, de abrir outras seccionais, não é isso? Para poder a gente realmente atuar melhor no Estado como um todo. Né? Então já está isso aí, não digo no forno, mas no nosso radar para a gente realmente melhorar isso. E outro ponto, Angélica, que talvez é mais novo para ti agora, depois que retornou para o CREF 21, que não tinha aí há 10 anos atrás, que é essa fiscalização virtual. Né? Hoje em dia, os nossos fiscais, além de ir em loco lá na presença, eles têm que fiscalizar hoje redes sociais. Né? Então, a gente tem, inclusive, outros CREFs que já tem um fiscal só para aquilo. Ele trabalha, vamos dizer assim, como se fosse um trabalho administrativo, porque ele fica dentro da sede, mas fazendo só as redes os ambientes virtuais. Né? E isso está muito forte. Eu tenho certeza que tu que também utiliza aí as redes sociais, vê muito isso. Deve chegar de vez em quando um direct para ti dizendo, olha, sim, fulano de tal não aquela coisa toda. Exato, né? Exatamente. Quando eu saí como agente de fiscalização, a gente não tinha tão forte as redes sociais. No período da pandemia, né? Sim. Inclusive na pandemia que nós iniciamos, o CREF não parou na pandemia. É verdade. Né? Foi iniciada a fiscalização virtual e daí foi só crescendo. Então, assim, existe denúncia e existe essa fiscalização virtual. Então, o profissional, a pessoa estando lá, passando exercício, fazendo atividade sem ser um profissional, é exercício legal da profissão da mesma forma e existe a fiscalização, já existe. E o que a gente falou, em relação à questão da atuação dele no ambiente virtual, é a mesma se ele for de uma academia, né, de forma presencial ali, física. Ele precisa ter o registro profissional, não é isso? Realmente precisa ser profissional registrado para poder oferecer esse serviço lá. Isso, tem que ser um profissional de educação física registrado, como tem que ser de fato de direito. Não tem para onde correr, não. Fica muito na dúvida, e aquela história de que a internet é terra sem lei, que qualquer um pode atuar ali de qualquer forma. Né? Então isso tem que ficar muito claro para você, profissional, que na verdade não é essa. Não, inclusive a gente já tem algumas campanhas no sentido de que a história do orgulho que tu falaste, do profissional, ele colocar o seu número de registro. Sim. Então ele coloca lá aquele serviço, ele é profissional de educação física, tem o número do CREF dele, dizer o que ele realmente ali é, qual é a especialidade dele, para realmente, quem ali já olhar o perfil dele, já saber realmente, olha, CREF número tal, o cara é profissional de educação física registrado. E de mais longe viemos, porque hoje em dia a sociedade cobra esse tipo de registro. Sim. E eu fico muito feliz de ver nossos amigos profissionais colocar lá na sua bio e tal, o número de registro. Mas é a sociedade. As pessoas já sabem o que é um profissional de educação física e já sabem que o CREF ele é participante e atuante. Perfeito. Angélica, então a gente falou, já caminhando aí para o final do nosso bate-papo, né? Muita coisa, muita informação, a gente podia ficar aqui o dia todo para conversar.
eu queria que tu falasse um pouquinho, deixasse aí algum recado e também se pudesse exemplificar, eu lembro que dos bastidores a gente conversou. Diogo, vamos falar um pouquinho sobre alguns causos da fiscalização. E eu queria que tu deixasse pelo menos um assim que realmente te marcou ao longo desses anos, assim. Tu contou ainda agora mais um, mas mais um que aconteceu assim para poder mostrar para o nosso colega profissional realmente como é essa fiscalização. Porque às vezes a gente só tem esse olhar de que a fiscalização é para punir e o nosso colega não vê como é que são os bastidores, como é que é o bastidor do fiscal. Porque assim, nós somos profissionais de educação física, a gente está aqui exercendo o nosso papel quando a gente está na fiscalização, não é? Não é fácil para a gente também, porque a gente está ali fiscalizando um colega que às vezes é um empresário ou está atuando, mas a gente está fazendo isso em prol da sociedade e da nossa profissão. Então, vamos deixar um caos e tu conta um, eu conto outro aí para poder... Tem que puxar. Dos bastidores, né? Acho que teve uma situação que foi a primeira vez, depois de alguns anos, que eu vi que eu corria risco de vida. Foi um certo dia, era eu e a outra amiga, né? Eram duas mulheres casando no interior do Maranhão. E a gente fazia a nossa rota e a gente era até a noite. E chegou num certo local, noite, o GPS falhou. E a gente simplesmente ficamos sem internet, olhava para um lado, para o outro, era mato, mato, mato. Estrada carroçal, que a gente está procurando uma certa academia, porque a gente vai em academias em todos os lugares, Povoado, não tem dessa, todos os lugares. E aí, me deu conta, assim, gente, eu virei para ela e falei assim, olha, se acontecer qualquer coisa agora, ninguém vai nos encontrar, porque a gente não sabe onde é que está, ninguém sabe onde nós estamos e ficamos ao Deus dará. Por sorte, rodamos, e vimos uma luz bem no fundo e a gente entendeu que era BR e voltamos. Isso foi em Barra do Corda. Barra do Corda. Outra situação. Não, vai uma tua que eu vou lembrar de outra. Tu falou agora do negócio de perigo, né? Então eu vou lembrar uma que aconteceu comigo em Imperatriz. E aí tu falaste, e isso é muito bom ressaltar. Dentro do sistema Confef-CREF a gente tem muitas mulheres fiscais. E aqui do Maranhão, durante muito tempo, ficaste tu, né, com Gisela fazendo realmente essa fiscalização. Eram só as duas. E eram só as duas para cobrir esse nosso estado todo, né? E isso é muito importante ressaltar, justamente como vocês realmente foram guerreiras nesse sentido e levaram realmente essa fiscalização à frente. Mas o meu caso aconteceu em Imperatriz, a história de intimidação. Eu lembro que estava numa fiscalização lá e o proprietário fez questão de que, mostrando que estava procurando a documentação da academia na gaveta, tirou uma arma e botou no balcão. Né? E eu acho que ele pensou ali que naquele momento eu ia ficar assim, tipo, ou ia encerrar a fiscalização, ou ia me embora e tudo mais. E eu continuei lá, lavrando meu auto de infração e tudo mais. Inclusive, narrei isso no meu auto de infração. Eu digo, rapaz, se acontecer qualquer coisa comigo, se encontrar o auto de infração, tá lá. Ó, o cara botou que tinha uma arma e tal. Mas assim, acontece muito realmente, né? O nome fiscalização é um nome muito carregado, né? Por isso que durante muito tempo aí se trabalhou muito também com essa questão de agente de orientação. E isso é muito importante, porque na verdade o primeiro trabalho que a gente tem quando a gente tem esse primeiro contato é de orientar. A gente quer orientar. E aí, claro, a fiscalização é o desdobramento disso. Se realmente a gente passa a orientação e o proprietário ou o profissional não cumpre, aí a gente vai fiscalizar e aí realmente vão ter nas sanções e tudo mais. Né? Mas a ideia não é prejudicar ninguém. É a gente realmente fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível, do jeito correto, para que realmente a gente tenha uma profissão realmente valorizada. Falando em não prejudicar, lembrei de um fato que me marcou muito e que teve ponto positivo. Eu fiquei muito dolorida, porque a gente é fiscal, mas tem um lado humano, né? E chegamos num certo município e fomos fiscalizar até uma academia até médio, grande porte. E lá veio um rapaz muito feliz, né? Falar que ele já era formado, né? Sim. E não tinha um registro. E a gente foi orientar e tudo mais. Ele contando a história dele, que era a primeira pessoa da família, era de uma comunidade quilombola. E na hora que ele foi mostrar qual universidade, a gente descobriu que era uma universidade fake, como a gente chama, né? Uma falsa faculdade, que era algo, não sei hoje em dia, mas no passado, pode até de repente falar, era algo muito comum acontecer esse tipo de golpe no interior do Maranhão. E aquilo doeu meu coração em ter que fazer o auto de infração, como profissional irregular, como um leigo, né? Só que antes de sair de lá, nós fizemos toda a instrução, né? De como ele deveria, que ele deveria fazer uma nova faculdade, né? Foi muito dolorido, foi um processo bem dolorido para mim, né? Mas para
Para nossa alegria, 2 anos depois, era um município distante. Quando nós voltamos, a gente encontrou essa pessoa e ele já estava como estagiário. Então, assim, ele entendeu a parte não da punição, mas sim a parte da orientação dos fiscais. Ele compreendeu a importância dele, aí vem o orgulho, Sim, né? perfeito. Ele já estava orgulhoso, mas tinha sido enganado, né? Sim. Mas ele compreendeu todo o processo educativo que nós fizemos. E ele já estava finalizando. Então, já com uma faculdade, de fato, existente, que eu quero até ver se ele conseguiu já o registro dele, mas tenho certeza que sim. Então, foi algo muito positivo. Né? Muito Isso bom. É bom. Eu acho que a Angélica resume muito bem essa frase que tu falaste aí, o processo educativo. Acho que isso tem muito a ver com a fiscalização. Né? Quando a gente fala de orientação e fiscalização, é isso, é esse processo educativo. A nossa ideia, o nosso objetivo não é estar lá punir, fechar e tudo mais. É justamente mostrar que realmente o profissional de educação física ele é importante, que para poder ser valorizado ele precisa e que a sociedade tem que entender do que realmente ele precisa. Então ele precisa ter, além do seu diploma, o seu registro profissional. Tá certo? Angélica, eu acho que é isso que a gente tinha para conversar hoje. Acho que ficou bem esclarecedor para o nosso profissional, para o nosso amigo empresário, para o estudante também, tá certo? Eu vou passar a palavra para ti para poder realmente agradecer aí, dar um alô para o nosso pessoal, para poder a gente realmente finalizar esse nosso bate-papo aqui. Obrigada, Diogo, pelo convite. Mais uma vez, é um prazer imenso estar com o CREF, afinal de contas, são anos e anos de caminhada. Então, assim, eu gosto de estar presente, gosto de participar, porque eu vejo que é minha profissão. Foi a única coisa que eu fiz até hoje. Foi minha primeira e única. Então, assim, a forma de ter orgulho, sim, de valorizar e nada mais estar presente com o CREF em campanhas, em atividade, em fiscalização como sociedade. Apesar de não estar dentro da academia, mas eu também sou um pouco fiscal também, com a parte social mesmo. Então, obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada ao CREF 21. Então é isso, pessoal. Vocês escutaram aí na fala da nossa conselheira Angélica, né, de forma bem emocionante, bem emotiva, o orgulho que ela tem realmente em relação a ser profissional de educação física e o quanto ela contribuiu e vem contribuindo para a fiscalização. Tentando mostrar para vocês como esse nome carregado, na verdade, é apenas um nome. Mas o que é mais importante é o processo, que é o processo educativo de orientação e fiscalização. Em busca de quê? De um serviço de qualidade oferecido pelo profissional de educação física e também a valorização desse profissional de educação física, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, realmente com essa troca aqui, esse bate-papo bem legal, bem interessante, com muita informação e conhecimento para vocês. E espero que vocês fiquem aí para poder realmente ter a continuidade dessa conversa que vocês vão ter agora com a professora Celciane, conselheira, que é presidente da Câmara de Fiscalização e membro da Câmara de Julgamento, e com o Adro Negreiros, que é nosso assessor de câmaras, tá certo? Um abraço! Olá pessoal, dando continuidade ao que vocês já aprenderam com o Diogo e com a Angélica, nós vamos agora dar início a uma roda de conversa com o nosso querido Adro Negreiros, que é advogado e está como assessor das câmaras do CREF. Então, eu me chamo Celciane Costa, sou profissional de educação física, estou como presidente da Câmara de Orientação e Fiscalização do CREF 21, sou profissional de educação física há mais de 10 anos no mercado, estou como professora na rede municipal de São José de Ribamar e atuo como docente coordenadora no curso de Educação Física e Licenciatura do SESBA, Bacabeira, Maranhão. Bom, hoje nós vamos explicar basicamente o que é essa ordem de processo, o que é esse julgamento, quais as estruturas, quais as finalidades e os resultados durante todo um processo e o seu julgamento. Adam, por favor. Obrigado, Celciane. Quero dizer que é um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez, em mais um dia desse grande projeto que é a nossa jornada do CREF 21, ainda mais falando desse tópico, que é um tópico que sempre traz muitas dúvidas e questionamentos dos nossos profissionais, dos donos de academia também, que são os processos de responsabilização da empresa ou processos fiscais. Adam, agora vamos explicar para os nossos profissionais como que ocorre esse processo ético ou de responsabilização da empresa tem início. Ele parte de qual etapa? Então, o nosso processo ele pode ser iniciado tanto a partir de uma visita da fiscalização, uma visita corriqueira ali, seguindo o nosso plano anual de visitas, como a partir de uma denúncia. Então, ele tem essas duas origens, ou pela denúncia ou pela visita diretamente da fiscalização. Adam, começando pela denúncia, hoje todas as denúncias são direcionadas pelo CREF e elas se tornam automaticamente anônimas?
Então, esse é um ponto muito importante porque o anonimato, para eu te responder isso, né, eu tenho que trazer 2 critérios. O primeiro é que o anonimato ele é um direito. Então, enquanto direito, ele pode ou não ser exercido pela pessoa. Então, no momento que a pessoa for lá fazer a sua denúncia no nosso site do CREF, ele vai escolher se ele quer fazer de maneira anônima ou de maneira identificada. É importante até esclarecer que quando ele faz de maneira anônima, nem o CREF sabe quem você é. Então, se você não trouxer ali todas as informações que a gente precisa e não estiver atento à nossa plataforma, a gente não vai ter como entrar em contato para pedir mais informações. Já quando ele faz de maneira identificada, ele faz o cadastro, ele traz suas informações de contato, tudo isso, e aí a gente consegue entrar em contato. Então, a denúncia, ela pode ser anônima ou ela pode ser identificada. Quem vai escolher isso é a pessoa que faz no momento, o denunciante, no caso. Ada, isso é muito importante, porque a maioria das vezes os profissionais eles ficam com medo de denunciar, achando que vai denunciar anônimo, mas o pessoal do CREF vai saber quem seja. Então, esse teu esclarecimento foi muito bom. Outra coisa que eu gostaria de te perguntar, Ada, nesse sentido, eu posso fazer essa denúncia de qualquer plataforma, de qualquer aparelho? Então, a denúncia ela pode ser feita através de qualquer aparelho que tem conexão com a internet, então isso sendo computador, notebook ou celular. Mas é importante que você siga as etapas que a gente sempre esclarece pelos nossos meios de comunicação. Então, geralmente, quando você pergunta no WhatsApp, você já vai receber um textinho que ele traz todo o passo a passo. Ele traz o link, ele te ensina justamente todas essas informações que eu estou repassando, a diferença da denúncia anônima para identificada. E aí você tem que fazer pelo nosso site por uma exigência até de protocolo. Então, a gente não recebe denúncia pelo WhatsApp ou pelo Instagram diretamente, mas você formalizando, você criando um protocolo, você até consegue acompanhar diretamente. Entendi, Ada. Então, explica aí para o pessoal em casa, tá? Onde eles estejam, qual é esse mecanismo de denúncia nas plataformas. Então, a nossa denúncia ela pode ser feita por qualquer aparelho que tenha conexão com a internet. Então, isso sendo notebook, celular, por onde você preferir. O importante é que você faça no nosso site, na nossa plataforma de denúncias. E esse site está disponível nos nossos meios de comunicação, no nosso WhatsApp ou no nosso Instagram. Sempre que você pedir lá para fazer denúncia, você vai receber todo o textinho com as instruções. E aí você fazendo por esse site, você vai criar um número de protocolo e por lá você vai ter que acompanhar. O importante é só que você esteja sempre acompanhando, principalmente se tratando de denúncia anônima, porque nem o CREF sabe quem você é. Então, assim, por exemplo, a Celciane fez uma denúncia. No momento que ela está fazendo, ela escolheu fazer de maneira anônima, o CREF não vai saber quem é a Celciane. Não tem seu endereço, não tem seu e-mail, não tem nada disso. E aí, então, é importante que você esteja sempre atento ao site para que você possa ver, caso a gente precise de mais alguma informação, caso não tenha ficado tão claro que você está narrando, para sua denúncia não ser arquivada diretamente. Maravilha. Adam, isso é extremamente importante, porque nós profissionais, a maioria das vezes, eles relatam que eles têm medo, que é anônimo, mas alguém lá no conselho vai saber quem somos. Então, essa tua informação é extremamente importante para os nossos profissionais. Quer dizer que ninguém no conselho, ninguém no CREF 21, nem administrativo, nem jurídico, nem o restante dos profissionais do administrativo saberão quem são. Justamente porque o anonimato ele é um direito, que você pode ou não exercer. Então, no momento que você estiver formalizando a sua denúncia, você vai ter as duas opções. Ou de fazer de maneira identificada, ou de fazer de maneira anônima. Se você fez de maneira identificada, a gente vai receber o seu nome, seu e-mail, tudo isso. Já se você fez de maneira anônima, nem o CREF vai saber quem você é. Esses que são os 2 pontos. Maravilha. Pessoal, agora acompanha aí da sua casinha, tá? Nós vamos agora para o slide que trata sobre a apuração de denúncia geral. Adam, por favor, nos explique um pouco mais sobre essa questão de todo esse processo. Então, como eu falei no início, né, o nosso processo da fiscalização ele tem 2 formas de ser iniciado. Ou ele inicia por uma visita geral da fiscalização, ou ele visita a partir de uma denúncia. Ele tem esse início a partir da denúncia. Então, nesse caso aqui que a gente tem a apuração de uma denúncia geral. O que seria uma denúncia geral? Ela é uma denúncia que você, denunciante, traz termos gerais de irregularidades. Então, por exemplo, uma academia no bairro X, ela tem tal irregularidade a tal horário e vocês precisam verificar isso. Isso é uma denúncia geral. Então, é uma denúncia que a gente tem esses termos mais gerais. Então, você vai narrar essas denúncias gerais e aí a fiscalização vai receber essa sua denúncia. Ela vai verificar se tem os dados necessários, tendo ali o horário, todas essas informações que são mais necessárias para que a fiscalização possa estar fazendo a visita, aí a fiscalização vai fazer a visita. A fiscalização fez a visita, vai gerar um documento chamado auto de infração. Que esse documento é o documento em que o fiscal, aquele agente de fiscalização, vai se tornar o denunciante. Então, ele é quem vai ser a parte naquele processo. E aí, nesse caso, então, o processo ele vai ser iniciado pela denúncia, porém, o documento que está no processo é o auto de infração.
Então, nesse caso, o CREF ele atua como se fosse justamente o polo ativo dessa demanda. Essa que é a principal especificidade dessa denúncia geral. E aí a gente trazendo aqui as etapas. Então, a gente tem a denúncia em termos gerais, que aí o exemplo que a gente pode usar é uma academia que não tem profissional, é uma academia que permite que profissionais atuem regularmente. E aí a gente vai ter esse textinho da denúncia formalizado lá no nosso site, como eu falei para você no início. Perfeito. Aí depois a gente vai ter a análise se essas informações elas são suficientes. Então o que é isso? Os fiscais eles vão ver, aqui tem o horário, aqui tem o endereço da academia, aqui tem dizendo quem são esses possíveis profissionais irregulares, então tá tudo ok. Depois a gente vai para o encaixe conforme no planejamento anual. O que é isso? A gente já tem uma rota pré-estabelecida anualmente. Então, o Maranhão a gente tem 217 municípios. E o CREF, ele já tem os municípios específicos que ele vai visitar no período específico. Só que, se ele vê com base na necessidade de muitas denúncias, aí aquele município ele pode ser visitado com maior urgência, por assim dizer. Então, os fiscais vão justamente verificar, eita, em que mês eu vou em tal município? Em que mês que eu posso encaixar essa denúncia que foi feita? Após isso, a gente vai ter a autuação pela fiscalização, que é o que? O fiscal vai chegar, vai entregar o documento, vai explicar qual foi a irregularidade específica. E aí começa o prazo imediato para que a pessoa busque o CREF e sane as irregularidades. Ou seja, você viu que não tem um alvará na empresa, você vai ter que buscar o CREF para entregar o alvará para o CREF, para constatar que você corrigiu aquilo. Isso é um prazo imediato, você deve imediatamente buscar o CREF. Depois disso, vai ter a instauração do processo, ou seja, depois dessa etapa inicial, você vai receber no seu endereço, ou por via, ou de maneira virtual, ou no seu endereço cadastrado, um documento que se chama de documento de intimação ou citação, em que aí você vai fazer parte do processo e vai ter o prazo específico para ofertar a defesa. Aí sim se inicia o processo. Muito bem. Pessoal, vocês assistiram toda a apuração de uma denúncia geral. Agora, que tal o Adam nos explicar o que é a denúncia personalíssima? Então, a denúncia ela tem dois tipos, né? A primeira é essa geral. Como eu falei, ela é bem simples de compreender. É uma denúncia que traz termos gerais. É uma denúncia que eu preciso que o CREF atue para resolver aquela irregularidade. Agora, quando a gente fala desse termo personalíssimo, né, que é um termo que no direito, no mundo jurídico, a gente utiliza sempre que você precisa necessariamente fazer parte daquele processo. Então, que é uma causa que ela diz respeito a mim especificamente. E aí eu vou atuar como denunciante. E nesse caso, o CREF ele não vai ser o polo ativo. O polo ativo vai ser justamente o denunciante. Então, aqui nas etapas, a gente tem a denúncia em caráter personalíssimo. E aí, para ficar ainda mais claro, para que a gente possa trazer os exemplos específicos. Uma denúncia personalíssima, ela poderia estar narrando questão de assédio moral, ou uma questão até, infelizmente, né, de abuso, sendo esse abuso moral ou sexual e por aí vai. Então, são esses casos em que a gente precisa do denunciante ali. O denunciante ele precisa narrar o que aconteceu. E aí, nesses casos, elas vão ser personalíssimas. Então, ele vai fazer a denúncia, a gente vai analisar se essas informações são suficientes, se a gente tem todas essas informações. Depois, a gente vai instaurar o processo ético ou o processo de responsabilização. E aí, é até importante a gente trazer essa diferença, que o processo ético é CREF profissional. Então, o profissional ele está ali no polo passivo. Ele é a pessoa que está sendo investigada naquele caso. O processo de responsabilização é quando a gente fala de empresa, PJ, necessariamente. E aí, então, a gente vai instaurar o processo. Aí a gente vai intimar o denunciado para ofertar a defesa e o denunciante vai fazer parte desse processo também. Então, essa aqui é a diferença. Que, na geral, o denunciante ele não faz parte do processo. O CREF vai lá, autua, inicia o processo e dali corre. Já nesse caso, o denunciante ele é a parte do processo, então a gente vai precisar ouvi-lo, vai precisar verificar se ele tem testemunhas, algo do tipo, se ele quer produzir provas. E aí lembrando que nesse caso ele também pode fazer de maneira anônima, porém a gente tem essas limitações que o anonimato traz, né? Tanto em questão a contato, questão de testemunha, como que a gente vai pedir. Então todas essas são informações que devem ser levadas em considerações no momento que você faz uma denúncia. Adam, muito, muito importante tudo isso que você falou e esclareceu para os nossos profissionais. Me surgiu uma perguntinha. Muitos profissionais ficam com medo e às vezes receioso ou até mesmo tem um comportamento um pouco mais ríspido. Eu, enquanto profissional de educação física, se for abordada por um agente de orientação e fiscalização, eu posso me negar a dar a minha cédula profissional para os agentes? Então, esse é um procedimento que até quando a gente fala de fiscalização ou até mesmo da Câmara de Julgamento, né, já traz logo aquele primeiro impacto de, meu Deus, eu vou ser julgado pelo CREF. O que isso significa? Mas o CREF ele é um conselho profissional e ele tem como função principal fiscalizar e regulamentar a profissão. Então, quando o CREF está ali na figura representado por um fiscal, que é uma pessoa que está identificada pelo CREF, que é uma pessoa que está te pedindo justamente informações relevantes, você tem o dever de justamente estar ali se prestando as informações necessárias. E isso porque é muito melhor para você, profissional, enquanto for abordado, passar as informações necessárias do que você se recusar a passar.
Porque você estando ali dando as informações, você estando direitinho, tendo a sua carteira, não tem por que o fiscal estar ali lhe autuando. Agora, se você impedir essa fiscalização de alguma maneira, se você for contra a fiscalização, aí você já poderia estar incorrendo em uma das irregularidades que a gente tem na resolução de multas e infrações, que é o impedir ou obstar a fiscalização do CREF. Então, assim, é um dever seu prestar as informações para o CREF, justamente porque a gente está atuando para você. Agora, voltando para o primeiro caso, você falou... Muito bem, Adam. Entendemos. Agora, voltando para o primeiro caso que você falou, quando a denúncia ela é gerada diretamente pela fiscalização, sem uma denúncia, como funciona? Então, quando a autuação ela é gerada diretamente pela fiscalização e a gente não tem a figura do denunciante, né, todo aquele ponto que a gente já viu anteriormente, a gente está falando de uma apuração que ela é pela fiscalização diretamente. Então, você pode até passar o slide que a gente vai verificar agora como que funciona esse trâmite diretamente. Então, o CREF ele tem por função, como eu já tinha até dito, né, de fiscalizar, orientar e trazer todas essas questões para a educação física. Então o CREF, normalmente, ele já faz as visitas de fiscalização. E essas visitas, elas estão previstas no nosso plano anual de fiscalização. E aí a gente tenta enquadrar ao máximo todos os 217 municípios maranhenses, em que os fiscais eles são direcionados mensalmente para esses municípios. E aí, então, se a fiscalização ela já chega por rotina mesmo, já está ali na rota aquela academia, e ele verifica alguma irregularidade, ele vai fazer a autuação. Então, essa que é a diferença, que nesse caso é uma função que o CREF faz de ofício. A gente não tem a figura do denunciante. O CREF, ele é como se fosse o denunciante, né? Ele chega na academia, chega no espaço que está tendo educação física, isso sendo academias, clubes, centros de treinamento, escolas também, porque o CREF também faz essa verificação nas escolas, trazendo para o âmbito já da licenciatura, e até mesmo nos espaços públicos ou abertos. Então, todo ambiente que dispor de educação física, o CREF vai estar lá. E aí, o CREF estando lá, ele verificando alguma irregularidade, ele vai justamente gerar o auto de infração. Então, a diferença, como a gente pode ver aqui, é que a gente vai iniciar da visita do CREF. E aí esse fiscalizado ele vai ter o prazo imediato para que ele possa corrigir aquelas irregularidades, né? Comunicar ao CREF que ele fez ao máximo para tentar diminuir aqueles erros cometidos. E aí depois a gente vai analisar a gravidade dessas irregularidades, ou seja, verificar se todas aquelas irregularidades, elas com base na nossa resolução de multas e infrações, se elas são médias, graves ou gravíssimas. E aí a gente vai fazer a instauração do processo. Passou dessa etapa, aí a gente vai iniciar pela instauração do processo. E aí a instauração do processo vai ser processo ético se tratando de profissional ou processo de responsabilização se tratando de empresa ou PJ. Maravilha. Então, Adam, quer dizer que com esse plano anual de fiscalização, existe um roteiro a ser perseguido, um roteiro a ser utilizado. E, na maioria das vezes, nossos profissionais eles se perguntam, toda vez eu recebo fiscalização e eu posso ter quantos processos gerados num mesmo estabelecimento? Certo. Aí depende, né? Você me joga essa pergunta e eu jogo outra pergunta agora. Quantas vezes aquele fiscalizado, aquele autuado vai permanecer no erro? Então, todas as vezes em que a fiscalização do CREF ela tiver o contato com aquela pessoa irregular, com aquela pessoa que tem alguma infração à nossa resolução de multas e infrações, ele vai ter um processo aberto. Isso porque depende muito da visita. Então, se numa visita, por exemplo, a gente fez uma visita nesse mês, a academia está irregular, vai gerar a abertura de um processo, vai passar por tudo isso daqui. Perfeito. Visitamos no final do ano novamente, continua irregular, vai gerar outro desse. Então, cada visita é a abertura de um processo, dependendo da gravidade ali que for analisada. Muito bem. Então, para ficar mais claro para os nossos profissionais, o que seria exatamente a defesa no processo e qual a diferença dela para aquela primeira manifestação que ele fez logo após a fiscalização? Então, essa é uma pergunta que a gente recebe muito, né? No sentido de que eu fui fiscalizado hoje, eu já posso me defender? Eu já tenho que ir direto no CREF ali fazer a defesa? Me dê um formulário de defesa para que eu possa me defender. E é importante esclarecer que essas são duas etapas muito diferentes. Então a gente tem a etapa pré-processual, que é justamente a etapa que vem ali naquele momento, logo após a fiscalização, em que a pessoa ela foi fiscalizada, ela deve imediatamente comunicar ao CREF que ela tentou diminuir aqueles erros. Então ela vai fazer isso de maneira imediata, ela vai até a sede do CREF ou ela vai encaminhar um e-mail, tanto faz, e ali ela vai tentar corrigir ao máximo o que estava errado. Já a defesa, ela é depois da instauração do processo, então ela vem num prazo posterior. E aí nessa defesa é que ele vai justamente narrar tudo o que ele fez para corrigir e também pedir que aquele processo ele seja arquivado. Então é pela defesa que você vai tentar dizer, olha, eu estava errado, eu sei que eu estava errado, né, se for o caso, mas eu tentei diminuir de tal forma porque no dia tal eu busquei o CREF e eu entreguei tais documentos.
Então, por isso, eu peço que o processo seja arquivado. E aí vai ser analisado diretamente pela Câmara de Julgamento se aquela defesa ela é suficiente para ensejar o arquivamento do processo. Então, a diferença seria justamente essa. Aqui, uma etapa pré-processual é para você corrigir os erros ali de maneira imediata, para você não continuar errando, para que você não tenha novos processos a cada visita do CREF. E a outra é para que depois que você já foi intimado, você possa se manifestar no processo e ali sim você vai estar dentro da etapa processual propriamente dita. Muito bem. Adam, e quando o denunciado é informado dessa defesa, ele recebe as informações? Como é esse documento? Então, a gente até tem aqui na TV justamente o documento que é um modelo, né, obviamente, do mandado de citação ou intimação. A citação é a etapa que você é chamado para participar do processo e ele também é um mandado de intimação porque ele já te intima diretamente para apresentar a defesa. Então, aqui a gente vai ter as informações iniciais, seja da empresa ou do profissional, de endereço virtual ou endereço físico. E aí aqui a gente vai trazer quais são as resoluções, ou seja, com base em que aquele processo está sendo aberto. Qual que é o prazo para ele apresentar a defesa prévia? Então ele vai ver que ele tem dois prazos. Um é para apresentar a defesa prévia e o outro é para comparecer à audiência. Então tudo isso já vem descrito. Vem trazendo o que é a defesa, que através dessa defesa ele poderá abordar a sua versão dos fatos, regularização das ocorrências, indicação de testemunhas. Então é uma etapa muito importante que ele faça essa etapa da defesa. Aí, após isso, ele vai comparecer à audiência de instrução e julgamento. Aqui tem data, o horário e o local, que é na sede do CREF. E aí, essa audiência ela pode ser de maneira virtual, caso o denunciante, ele faça essa solicitação. E aí, aqui embaixo, a gente vai ter justamente pedindo para que ele compareça nessa data e com que ele confirma que ele vai comparecer mesmo, para que no momento lá que a gente está estruturando todos os horários, tudo isso, a gente saiba que a pessoa realmente vem para a audiência. Então, essa daqui é a primeira folha que você que teve um processo aberto, você vai receber. Aqui tem todas as informações iniciais. E a gente passando para a próxima folha, a gente vai poder estar vendo justamente que... Pode passar. Aqui. A gente traz um quadrinho que ele traz todas as irregularidades que foram atestadas naquele auto de infração. E esse quadrinho ele vem dizendo se é uma infração leve, se é uma infração grave, média ou gravíssima. E aí aqui a gente vai trazendo justamente que essas leves elas só dão advertência, ou seja, aquilo que o CREF ele vai te comunicar. Porém, se tem uma infração grave, média ou gravíssima, aí a gente vai ter a abertura do processo. Então aqui, por meio desse documento, o denunciado, o autuado, ele consegue ver tudo que diz respeito ao processo. E aqui embaixo vem justamente dizendo quais que são as punições, por assim dizer, ou as sanções, né, com base em cada uma dessas gravidades. Então aqui nesse quadrinho ele vai poder já tirar muitas dúvidas que ele recebe a partir do momento que ele tem o documento. E aí pode passar novamente, por favor? Aqui a gente vai trazendo justamente uma informação que é muito importante, que é a defesa, ela deve necessariamente ser encaminhada para o e-mail que está destacado aqui. A gente não recebe defesa por WhatsApp ou por Instagram ou pelos outros canais de comunicação, porque a gente precisa gerar um protocolo. Então, quando você for citado, quando você receber esse documento, se manifeste pelo e-mail que está aqui, que é o câmaras@cref21.org.br, tá bom? E aí, pelo WhatsApp, você vai poder tratar mais informações, falar diretamente comigo ou com os outros responsáveis pelo andamento do processo. E aí pode passar novamente para a nossa última folha, que é justamente o formulário de defesa. Então esse é um formulário que ele também vai receber juntamente com a informação. Então é um documento muito completo, que se você fizer a leitura atenta, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. E o formulário de defesa, ele pode ou não ser utilizado pelo denunciado ou pelo autuado, enfim, por quem está figurando ali no polo passivo desse processo. Ele vai poder preencher o formulário se ele quiser, mas se ele quiser contratar um advogado, ele pode fazer por peça própria também. Se ele quiser fazer no corpo do e-mail também é cabível. A gente manda esse formulário para que ele possa ter uma maior disponibilidade de meios em que ele pode estar se manifestando no processo. Ada, e quais seriam as consequências se acontecer de um profissional rasgar essa documentação toda na frente do fiscal? Então, quando ele recebe essa intimação, ele vai receber ou por e-mail, de maneira virtual, ou ele pode receber realmente pessoalmente, né, por um fiscal ou por um preposto. Ele recebe esse documento, ele vai rasgar naquele momento, ele não vai ter acesso a nenhuma dessas informações. E aí pode acontecer um caso que é a maior realidade que a gente tem aqui, né, que infelizmente a grande maioria dos nossos processos isso acontece. A pessoa ela é intimada, ela recebe ali o documento oficial de uma autarquia pública, de uma autarquia federal, e ele não lê, ou simplesmente joga fora, enfim, não comparece, não faz nada disso daqui. Aí acontece a hipótese da revelia, que a revelia é quando você não se manifesta num processo em que você foi devidamente intimado.
E aí, então, quando você não se manifesta, aí o CREF vai atrás de um defensor dativo para que essa pessoa possa atuar fazendo a sua defesa naquele processo. Mas é óbvio que nada melhor do que você mesmo fazer as suas palavras, você mesmo escrever e se manifestar no processo e pedir para que o CREF possa reconsiderar aquela autuação, se for o caso do entendimento da Câmara de Julgamento. Então, se ele fizer isso, além de ser um grande desrespeito à profissão de vocês, profissionais de educação física, ao profissional que está fazendo aquilo, ele vai só se prejudicar nesse caso, porque ele não vai conseguir se manifestar no processo. Muito bem. Outra situação hipotética, recebi toda a documentação, mas vou me manifestar por áudio no WhatsApp. Vou mandar um áudio de 4 minutos, 7 minutos, me justificando, porque eu acho... Pessoal, eu estou dando exemplos, tá? Incrível. Existem profissionais que ainda pensam que é dessa forma. Sim. Eu vou me justificar, vou colocar toda a situação em áudio para os números que me foi atribuído ou que me deixaram. Então, como eu falei até inicialmente, né? Quando a gente fala de processo ele exige uma burocracia específica, ele tem pontos importantes, né? E quando você faz isso por WhatsApp, além do WhatsApp ainda ser uma fonte de prova contestável, né? A gente tem aí várias jurisprudências que estão ainda discutindo sobre essa evolução do WhatsApp, do uso da inteligência artificial, por manipulação e por aí vai, a gente não tem um protocolo daquilo. Então, se você quiser fazer sua manifestação por áudio, ela não vai ser recebida como uma defesa. Ela vai ser recebida ali numa etapa pré-processual. Mas a gente não tem nem como mostrar isso para a Câmara de Julgamento, né? Para vocês que estão ali fazendo essa etapa. Então você precisa necessariamente se manifestar ou por e-mail ou preenchendo esse documento, mas encaminhando ele pelos meios oficiais ali, que é pelo nosso e-mail das câmaras, como está descrito no documento. Muito bem. Pessoal, agora vocês entenderam essa parte da citação do denunciado. E agora nós vamos para uma outra questão que é algo novo para muitos profissionais que não acompanham os nossos julgamentos no CREF 21. Audiência de instrução e julgamento. Então, até aproveitando, né, que a gente está entrando nessa próxima etapa, depois que a gente já passou por todas essas questões iniciais, então a pessoa ela já foi fiscalizada, ela já recebeu o auto de infração, ela já corrigiu as irregularidades, né, já se manifestou junto ao CREF de maneira imediata. Ele agora está na etapa em que ele foi intimado, apresentou a defesa, vai para a audiência. O que é essa audiência? Eu queria até pedir para que a gente invertesse um pouquinho os papéis. Pega de surpresa! Justamente porque, enquanto conselheira, né, a senhora está ali diretamente nas audiências, eu queria devolver essa pergunta. Quando a gente fala de audiência, a senhora, enquanto profissional de educação física, podendo explicar diretamente, nas suas palavras mesmo, para quem está nos assistindo, como que é essa audiência, o que seria essa audiência de instrução e julgamento e qual que é a importância dela, justamente. Agora eu vou falar com vocês, mas não só como profissional, mas membro, presidente da Câmara de Fiscalização e Orientação e membro participante, conselheira da Câmara de Julgamento. Como assim, Celciane? Você pode participar das duas câmaras? Sim, não tem problema nenhum com isso. Mas você vai julgar algo que passou pela fiscalização? Não, pessoal, os processos eles não passam pela Câmara de Fiscalização, tá? Que isso fique bem claro e deixar bem claro também que não só vocês foram pegos de surpresa, mas nós também. O julgar é uma palavra bem forte, mas no direito nós aprendemos que é a única palavra que tem ali para ser utilizada. O único adjetivo para ser utilizado é julgamento de um ato que foi ocorrido. Não fiquem com medo, tá? Vocês serão recebidos pela Câmara de Julgamento. A Câmara de Julgamento ela é composta pelo presidente, que é conselheiro profissional de educação física também, e outros membros conselheiros. Existe todo vamos dizer assim, um repertório. Você é recebido, começa as tratativas do presidente da Câmara, abrindo toda aquela Câmara e iniciando, dando a palavra para quem vai falar. No caso, o denunciado, se ele vier acompanhado de um advogado, ele tem o seu direito de o advogado falar por ele ou não, mas eu quero aqui frisar em um detalhe. É importante que você, profissional, entenda, e eu estou falando com você, profissional de educação física do Estado do Maranhão, por favor, dê o seu julgamento, fale o que de fato você tem para falar, diga quais as situações que você passou ali, que é uma fala de profissional para profissional. Quem mais sabe do ocorrido a não ser você que estava lá? E para quem acredita em Deus, eu acredito, amém. Para quem não acredita, eu respeito. Só você e Deus vai saber todas as situações que ocorreram ali. E nós da Câmara de Julgamento, nós temos um olhar bem direto, bem direcionado. Existe a empatia, mas existe o contrafatos, não há argumentos. Então,
nada melhor do que você mesmo expor o que foi o ocorrido, e ainda mais, vocês já viram que tem toda uma folha que vocês precisam preencher para dar o relato de vocês. Às vezes nós ficamos nervosos, nós ficamos com raiva, então vai sempre aparecer algo a mais que poderia ser dito no papel e não foi. Após todo o processo de julgamento, nós finalizamos com 2, vamos dizer assim, o veredito para condenar ou para arquivar aquele processo. Nossa, eu vou passar por tudo isso sim, mas sinta-se feliz. Por quê? A nossa profissão ela é regulamentada por lei federal. As situações que estão incorretas, elas precisam ser sanadas. E para ser sanada, precisa passar por todo esse processo. É um processo sério, é um processo burocrático, mas é um processo que precisa ser levado a sério e precisa ser respeitado. Perfeito, perfeito. A gente tem até para deixar ainda mais claro para quem está nos assistindo, né? Quando a gente fala de audiência, ela tem etapas a serem seguidas. Como a professora Sociane falou, é um procedimento que ele tem os pontos que precisam ser batidos. Então a gente pode estar até visualizando aqui, pode passar de novo? Aqui, pode passar só mais um para aparecer o título para o pessoal, que aqui a gente tem as primeiras etapas, né? Então, como a Sociane falou, o presidente, que também é membro da Câmara de Julgamento, ele vai fazer a abertura. O que seria essa abertura? Ele vai qualificar quem são as partes. Ele vai apresentar, olá, profissional responsável pela empresa, ou profissional pessoa física. Esses são os professores tal, tal, tal e tal, que também são profissionais de educação física, que estão aqui para analisar o que ocorreu. Então, naquele momento, você vai conhecer quem são os outros membros, além da professora Sociane. Depois a gente vai fazer a oitiva do depoimento do denunciante ou a leitura do auto de infração, que é o quê? Como eu falei para vocês, né? O processo ele pode começar ou pela denúncia propriamente dita, ou pelo auto de infração. E aí, nesse momento, a gente vai ou ler o documento, ou a gente vai ouvir o que o denunciante tem para falar. Depois a gente vai fazer a oitiva das testemunhas, e aí seguindo necessariamente essa ordem, em que a gente tem as testemunhas da acusação, as indicadas pela Câmara e as testemunhas de defesa, todas essas, se houver. Até hoje a gente ainda tem casos raríssimos que teve, de fato, a oitiva das testemunhas. Aí pode passar para as próximas etapas. Então a gente passando todas essas etapas iniciais, a gente vai passar para a oitiva do depoimento do denunciado ou do autuado. E aí é nesse momento que entra o ponto que a professora Sociane falou. Aqui que vai ser lhe dada a palavra para que você se manifeste do que aconteceu naquele dia, qual que foi realmente a situação, que a maioria das vezes num papel não é suficiente para que você possa narrar tudo que você queria falar e falar diretamente com aquelas pessoas que você elegeu, né, que você votou para estarem ali naquela função de estarem exercendo um poder fiscalizatório, de estarem atuando na Câmara de Julgamento. Então, após essa oitiva, a gente vai passar para as alegações finais, que é aquele momento em que passou a oitiva, a Câmara fez as perguntas, fez a análise do histórico, viu como que está a situação cadastral daquele profissional ou daquela empresa junto ao CREF, todas essas são informações que vão ser levadas em consideração, e aí o autuado ele vai fazer as alegações finais. Finalizou as alegações finais, a gente vai passar para a leitura do parecer do relator, que é uma pessoa que é responsável pela condução direta do seu processo, e aí eles fazem a votação. E a votação, como a professora Sociane já falou, ela é pelo arquivamento ou ela é pela aplicação da multa, tá bom? Da multa ou da advertência ou da censura, dependendo da sanção adequada àquele caso. Então, basicamente, seu processo ou ele vai ser arquivado ou ele vai seguir para essa questão da sanção. Agora, professora Sociane, voltando, já esclarecendo, né, todas essas etapas assim da audiência, eu queria lhe perguntar agora, até de uma maneira pessoal, qual que é o sentimento que fica, trazendo já agora para essa questão dos multirões de julgamento, né, que para quem não sabe, a gente está atualmente trabalhando com multirões de julgamento, que eles acontecem das 9 da manhã até as 5 da tarde, com intervalo ali só para o almoço, em que a gente faz uma audiência atrás da outra, justamente para que a gente possa dar maior vazão a esses processos. Isso porque em uma única fiscalização a gente pode ter ali 4 autos de infração gerados, né? Se for uma empresa, por exemplo, que está com um estagiário irregular, a gente vai ter o auto de infração do responsável técnico, da empresa, desse estagiário, que é uma pessoa física que está atuando de maneira irregular. Então, em uma única visita, a gente pode ter vários processos, né? E a gente trabalhando com essa realidade que a gente ainda tem muitos processos aqui no Maranhão, eu queria lhe perguntar, enquanto profissional de educação física, enquanto ocupante desse lugar de fala, como que a senhora se sente, né, sendo até membro da Câmara de Julgamento, vendo que a gente ainda tem muitos processos para serem julgados? Qual que é a realidade que a senhora vê hoje aqui no Maranhão? Então, Adam, eu costumo falar que tudo é aprendizado. E aprendizado ou positivo ou negativo. Toda essa etapa de julgamento, ela é extremamente positiva. E assim, eu tenho ainda algumas dores. E eu não vou falar aqui como membro da Câmara,
de julgamento e nem como presidente da Câmara de Orientação e Fiscalização do Conselho. Eu vou falar como pessoa profissional. A professora Celciane Costa, que muitos que vão assistir esse vídeo me conhecem, e eu quero deixar claro uma situação. Ainda me indigna nossos profissionais, muitos, tá? E alguns acadêmicos, em acreditarem que a nossa profissão, ela não tem nenhum viés com questões legais. De qual sentido? Abre-se um estabelecimento e não abre-se o registro profissional daquela empresa, ou seja, da PJ. Eu estou matriculada num curso de graduação e eu não sei que minha profissão ela é regulamentada por lei federal. Ah, mas eu sou obrigada a saber? Gente, nós vivemos em uma sociedade em que existe uma Constituição Federal. Logo, a partir disso, surgem teus direitos e teus deveres. E, paralelo a isso, existem profissões que são regulamentadas por lei federal. O mínimo que poderia acontecer era nós, seres humanos, sermos curiosos. E eu digo isso, Adam, num único relato. Eu, quando fui acadêmica de educação física, eu fui pesquisar o que a minha área fazia. Quando eu fui me formar, antes disso, ao meio do curso, eu encontrei na internet que a minha profissão era regulamentada por lei federal. Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, que história é essa? Fiquei chocada, e eu fico chocada. Eu, nossa, regulamentada por lei federal, meu Deus, o que é isso? O que significa isso? O que significa? Eu não era obrigada a saber enquanto estava na graduação. Mas ao partir do momento, ao passo em que eu me torno profissional, eu tenho direito e obrigação de saber sobre isso. Mas eu era só graduando. Aí eu, tá, tudo bem, estou fazendo licenciatura. Fiz a licenciatura, comecei a trabalhar dentro do bacharelado, mas eu era licenciada. Não li essa parte, eu só li que eu era de uma profissão regulamentada por lei federal. E fiquei curiosa em saber, poxa, todo ano eu vou ter que pagar uma taxa. Era mensal? Não, fui pesquisar, era anual. Mas eu morava com meus pais, quem pagava eram meus pais. Então, eu entendi, percebi, mas não era um ônus que eu teria que custear. Era dos meus pais, até então, enquanto eu morava com eles. Ok, passei a trabalhar na área. Só que eu passei a trabalhar na área e, investigando e acompanhando a página do Conselho, eu percebi que eu não estava legal. O que eu fiz? Mandei um e-mail para o Conselho Regional de Educação Física, que naquele período ainda não era CREF 21, tá? Mandei um e-mail e me disseram, professora, você não pode atuar porque você é licenciada e licenciada só atua em escola. Ai, meu Deus do céu. Achei que a faculdade tinha me enganado, ou que eu estava enganada, ou que até o próprio conselho estava enganado. Voltei, reli o e-mail e mandei um e-mail para o CONFEF, porque lá ao final, o CREF, ele pedia, para mais informações, se ainda você ainda quiser, mande um e-mail para o CONFEF. E o Conselho Federal me respondeu por e-mail. Aí eu entendi que não foi, a separação não veio do Conselho, foi sim do MEC, a separação de licenciatura para o bacharelado. Da Lei de Diretrizes e Bases. E da MEC, LDB. E eu entendi que eu tinha um papel enquanto profissional. Entendi meu papel enquanto profissional, comecei a andar direitinho. Saí, fechei todas as minhas turmas de bacharelado, eu trabalhava com treinamento funcional. Depois fui fazer o bacharelado e hoje eu tenho a dupla... Dupla formação, né? Formação. Pode atuar nas duas áreas. Podendo atuar nas duas áreas. E aí, eu me deparo com um cenário em que lá atrás, isso eu estou falando há mais de 10 anos, pessoal. Lá atrás, eu só tinha 18, 19, 20 anos. Eu, inclusive, fui até o meu conselho físico para conhecer a estrutura e tudo mais. Porque os conselhos, eles não são somente de quem está lá trabalhando no dia a dia. Ele é do profissional, é a segunda casa do profissional de educação física. Então eu fui
Fui lá, entendi estrutura, entendi o meu papel e comecei. Eu tenho um lema e eu acredito que esse lema muitos de vocês conhecem. Lei é para ser seguida. Se você está contra ela, você tem que procurar as instituições ou as organizações para tentar modificar. Mas essa mudança, ela vem sempre de cima para baixo. E de baixo vem a nossa conscientização. O que eu percebo, Adam? Houve melhoras, mas ainda acho absurdo estabelecimento ser uma placa de proibido o uso de anabolizante. Ainda acho absurdo o estabelecimento receber um auto de infração, rasgar, guardar, engavetar. Ou o profissional não tratar da forma como deveria o agente de orientação e fiscalização que, não pasmem, é um profissional de educação física também. O concurso, quando abriu para agente de orientação e fiscalização, o edital ele vem bem direitinho. Ele solicita que esse agente ele precisa ser profissional de educação física, registrado com seu registro ativo. E aí, eu trato mal um colega de profissão, que é antiético, fere diretamente o nosso código de ética e conduta. Até porque ele está ali representando o seu conselho, né? O fiscal, Está representando ele é o a nosso conselho. personificação do conselho naquele momento, naquela etapa específica. Então, eu sinto essa indignação até hoje de estabelecimentos que já houveram a fiscalização há muito tempo atrás e continuar persistindo no mesmo erro. Muitas vezes por não querer ler, muitas vezes por não entender, ou se entende, faz ouvido de mercador, como dizem muitos por aí. Mas o que eu tenho também em feedback positivo para falar? Houve mudanças e mudanças positivas. Hoje o nosso conselho, ele não vai mais deixar aquele papel que você rasgou e engavetou, é uma cópia. O oficial está conosco. Vai haver essa abertura de processo, tá? Vai haver o julgamento. E com isso, dá a credibilidade para a nossa sociedade. A sociedade maranhense, ela tem que entender que ela está sendo assistida por profissionais registrados com qualidade, tá? E com amor pela profissão. E eu não digo só o amor, tem que ter compromisso e cuidado, tem que ter zelo. Aquele papel não se resume só em engavetamento. Ele vai se resumir em todas essas etapas aqui que vocês já viram. E com isso, eu digo para a sociedade como devolutiva, porque o papel do conselho, ele é orientar e fiscalizar. É fiscalizar. O objetivo geral. Só que eu dou o feedback para aquela sociedade. Eu digo, os profissionais fiscalizados, eles são profissionais de educação física, eles têm cédula profissional ativa e eles estão prestando um bom serviço para a nossa sociedade maranhense. Então, eu digo que toda situação ela tem dois pesos, duas medidas. É um lado de uma moeda, os dois lados de uma moeda. Há sim aquelas situações negativas que eu já citei, mas nós crescemos muito e avançamos muito. E você é prova disso. Quem em 10 anos atrás ia imaginar que nós teríamos um assessor de câmara que iria nos ajudar juntamente com todo o corpo administrativo dentro desses processos. E hoje há mudança. Quem diria que hoje nós teríamos um atendimento humanizado? Hoje existe. E eu digo para vocês, a nossa profissão, cada vez mais que os profissionais entenderem a importância de estar certinho e cumprir todas as etapas da sua profissão, pode ter certeza que esses problemas eles vão ser sanados. E cada vez mais a sociedade vai ter não só felicidade, vai ter orgulho dos profissionais de educação física do estado do Maranhão. Perfeito, perfeito. Até importante frisar, em uma das suas brilhantes falas, é que a questão do conhecimento, né, do conhecimento normativo. E que, assim, aqui no Brasil, ninguém pode alegar desconhecimento de nenhuma norma, de nenhuma lei. Você simplesmente ser ali fiscalizado, ser autuado e dizer, eu não sabia disso, você não pode alegar esse desconhecimento. E isso vale também para as normas do Conselho. Então, as nossas resoluções, as nossas portarias estão todas nos nossos canais de comunicação, a gente tem um site ativo para isso, tá? E justamente essa questão do comparecimento à audiência, ele é muito importante, né, para que a gente possa, para o próprio autuado ali, para que ele possa estar prosseguindo.
e que eles possam estar sempre atentos a essas questões das novas resoluções dos normativos do CREF, para que daí eles possam evitar, né, passar por todas essas etapas. Então, professor, eu queria agradecer pelas suas falas, tá? Dizer que elas são muito cabíveis, principalmente nesse evento que a gente está trazendo agora da jornada, que a intenção é justamente trazer mais luz e trazer vocês aos holofotes, né? Porque os conselheiros, eles são muito vistos assim na rua, mas ao final de contas são vocês que foram eleitos, são vocês que estão ali diretamente para representar esses profissionais que estão assistindo. Então, eu queria lhe agradecer por essas falas e dizer para vocês, gente, que não se esqueçam de tirar o certificado, tá? Aqui no comentário fixado, a gente vai ter o certificado de 2 horas por participação a cada dia da jornada. Então hoje você está assistindo a gente até esse momento, obrigado por estar nos acompanhando e retire o seu certificado para que você possa ter no seu currículo um certificado emitido diretamente pelo CREF, que tem um peso muito grande nas suas formações ali profissionais. Ada, muito obrigada pela sua brilhante explanação e pela sua contribuição com o nosso conselho e a nossa sociedade maranhense. Profissionais, agora eu tenho uma notícia fresquinha para vocês, tá? Não percam amanhã o encontro que tratará de elaboração de contrato de prestação de serviço. Pois é, o que muitos de vocês não viram na graduação, vocês vão ter a oportunidade de ver aqui. Estará presente o Rafael Sawaia, que é o assessor jurídico do nosso conselho, e o professor Ubiraci Campos. Fique ligado, não percam!